Pedro Martins deixou o cargo de CEO do Santos e agora o Peixe busca um novo profissional para ser o seu novo executivo de futebol. Funções diferentes ou pelo menos nomenclaturas diferentes de CEO para executivo. Vamos trazer aqui os motivos pelos quais fizeram com que Pedro Martins deixasse o Santos, motivos do lado do Pedro Martins e também do lado do Santos, entender como foi construída essa saída e falar também sobre esse novo profissional que o Santos está em busca. Já te convido a se inscrever no canal, caso você seja novo por aqui, e também deixe o seu comentário sobre toda essa situação da saída de Pedro Martins. Vamos então a uma matéria da UOL, do Lucas Mussetti, que fala um pouco sobre essa busca do Santos por um executivo de futebol e, claro, sobre essa saída de Pedro Martins. Então, o título é o seguinte: Santos define alvos para substituir CEO que pediu demissão. Bom deixar claro, tá? Foi um pedido de demissão que partiu do Pedro Martins. É lógico que o ambiente que foi criado dentro do Santos meio que induziu de forma indireta, vamos colocar assim, essa decisão do Pedro Martins, mas partiu dele, tá? Não foi o Marcelo Teixeira que chegou e falou: olha, você está demitido, saia do Santos. Não foi assim que aconteceu. Mas, quando você sugere que um profissional deixe a área de atuação dele para trabalhar em outra área de atuação, de forma indireta, você está sugerindo uma demissão, né? Mas vamos lá. Daqui a pouco a gente chega nesse ponto. A matéria fala o seguinte: a UOL apurou que o Santos traçou 3 possíveis alvos para assumir o departamento de futebol. O Peixe espera anunciar um novo profissional nos próximos dias. O cargo deve ter o nome de diretor ou executivo e não de CEO, função que não aparece no estatuto do clube. Os 3 nomes estão empregados em outros clubes da Série A. Um deles é a prioridade e já negocia. O Santos tenta evitar o vazamento dos nomes por conta dos contratos em vigência com multa rescisória. Ou seja, pode ser que o Santos vá de novo gastar dinheiro para contratar um profissional por conta da multa. Se houver acordo, o Peixe comunicará ao presidente do clube que tem o executivo desejado. A princípio, o Santos continuará com Guilherme Souza, gerente de futebol, e Fabrício Vasconcelos, gerente técnico. Fabrício veio por indicação de Pedro Martins e terá o seu trabalho reavaliado. Vai ter que ser reavaliado também pelo novo executivo de futebol. Será que vai querer trabalhar com ele, que era um cargo de confiança do ex-CEO do clube? É uma questão importante, né? E aí a matéria fala: por que Pedro Martins saiu? O CEO Pedro Martins pediu mudanças que não foram aceitas. A relação dele com o presidente Marcelo Teixeira e as pessoas próximas a ele pioraram nas últimas semanas. Pedro Martins foi orientado por Marcelo Teixeira a trabalhar na Vila Belmiro em funções mais administrativas. O CEO negou. Isso foi uma questão também que aconteceu, não sei se vocês se lembram, com o Paulo Brax. Paulo Brax também, antes de sair do Santos, teve esse convite de: olha, venha trabalhar em outra função, vá trabalhar na Vila Belmiro e não fique tanto no CT Rei Pelé, né? Aconteceu isso antes da saída do Paulo Brax. E a matéria continua. Para continuar no clube, Pedro pediu a saída de 2 profissionais de confiança da presidência: Rodrigo Zogaibe, coordenador do núcleo de saúde, e Evaldo Prudêncio, supervisor de futebol. O presidente não permitiu os desligamentos. Ele entende que o departamento de saúde está desatualizado e vê no superior Evaldo uma pessoa de trato ruim no dia a dia. Pedro Martins estava incomodado com o poder político do Santos. A presença de pessoas próximas ao presidente sem cargos oficiais incomodava o CEO. Por outro lado, o Santos se decepcionou com Pedro Martins. A diretoria analisava uma troca há algum tempo. A gente falava sobre isso, estava balançando bastante. A permanência dele no Santos estava colocada em xeque, né, que ele poderia sair a qualquer momento, e agora aconteceu isso com o pedido do próprio Pedro Martins. Os maiores problemas com o ex-CEO envolveram os casos de Pedro Caixinha e Gabriel Veron. O desgaste aumentou. Pedro Martins estipulou uma multa rescisória de mais de 15 milhões para Caixinha. O Santos não pagou e o caso foi para a FIFA. Já Veron chegou
por indicação do dirigente e cometeu atos consecutivos de indisciplina. Pedro Martins orientou a dizer que Veron estava com indisposição para evitar o vazamento à imprensa. Agora, o atacante emprestado pelo Porto perdeu espaço no elenco. E é bom que se fale também sobre essa questão do Veron. O GE trouxe a informação de que pessoas de dentro do clube sugeriram que o Veron fosse devolvido ao Porto e que o Pedro Martins bancou a permanência dele no Santos, mesmo após ele ter faltado ao treino na véspera do jogo contra o Grêmio, mesmo após ele ter se atrasado em mais de uma vez em treinamentos do Santos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: tem pontos equivocados dos dois lados, tanto do lado do presidente Marcelo Teixeira como também do Pedro Martins. Eu entendo que o caminho para que um clube de futebol consiga se profissionalizar é, olha só, a profissionalização. É você ter profissionais atualizados, é você tomar ações inteligentes no dia a dia do clube. E que certas pessoas não podem estar dentro de um clube de futebol por conta de amizade ou interesse político. Pode até ser amigo do presidente, mas que tenha competência para estar ali. Só que, quando você tem um discurso como esse, você também não pode trazer um Gabriel Veron com problemas extracampo, que você já teve conhecimento, porque você trabalhou no clube que o Veron também estava trabalhando, você passar mão na cabeça do Gabriel Veron e pedir profissionalismo em uma outra situação. Não dá para você pedir responsabilidade financeira em contratações, na hora de escolher um treinador, e depois você define uma multa milionária, concorda com uma multa milionária de 15 milhões para um treinador, que precisava ser pago de forma integral, vista, 10 dias depois, se ele fosse demitido. E agora o Pedro Martins vai sair do Santos e o Santos vai ter que se virar para resolver essa questão do Pedro Caixinha, senão o Santos vai poder correr risco de transfer ban. Então, assim, é um discurso que muitas vezes foi incoerente. É um discurso que muitas vezes não acompanhou na prática ali. Você falava uma coisa e fazia outra. O Marcelo Teixeira também, né, não querer abrir mão de certas pessoas que o Pedro Martins entende que deveriam sair do clube e tal. Acho que é uma discussão válida. Profissionais ali que na visão do Pedro Martins não deveriam estar lá. Beleza, uma discussão válida, né, em termos de cargos, de competência ou não. Mas, perceba, é uma posição que eu reclamei muito do Pedro Martins, que ele se colocava numa posição de vítima, onde ele também teve ações que, de uma certa forma, atrapalharam o andamento do Santos. E era um profissional que só aparecia publicamente para falar coisas que precisavam melhorar, coisas negativas do clube, coisas que a gente já sabia, que o torcedor já tá careca de saber. Só que, de fato, ação para melhorar, o que foi feito? A gente se lembra muito mais de ações que vieram para prejudicar o clube. E aí, eu pergunto sobre esse novo executivo que vai ser contratado. Vai chegar um momento importante, que o Santos vai precisar segurar jogadores importantes, onde o Santos vai precisar contratar, e não vai ser, pelo menos o discurso, não vai ser com o bolso aberto, igual aconteceu no começo do ano. Vai ser um Santos com freio de mão puxado. Então é um profissional que eu espero que conheça da área, que conheça o mercado, que saiba, tenha lábia para conversar, tenha poder de persuasão para convencer um atleta de alto nível a vir para cá, para convencer o clube a liberar o jogador para cá. Então tem que ser um cara de mercado, um cara que saiba o que está fazendo. Saiba o que está fazendo. E não apenas um escudo para o presidente. Então, é isso, esse é o desafio do momento. Um profissional que não seja apenas um escudo. Ou que seja um escudo porque o cara tá fazendo um bom trabalho e não tem o que se criticar. Quero muito que seja isso, muito que seja isso. Executivo de futebol é um profissional que o Santos tem sim que investir num bom profissional. Tal como quem trabalha no scouting, questão de departamento de saúde, física e mental.
que o Santos também já está se organizando, né, para ter uma psicóloga para trabalhar no clube. Então, essas coisas não é gasto, é investimento. Tem que ser bons profissionais para que você tenha bons resultados a curto, médio e longo prazo. Então vamos ver quem vai ser esse executivo de futebol escolhido pelo Santos. E Pedro Martins é página virada dentro do clube. Sinceramente, não fará falta para mim. Foi tarde, já era para ter caído junto com o Pedro Caixinha. Demorou para cair. Para cair não, né? Para pedir demissão. Então, vamos ver as cenas dos próximos capítulos, a gente traz aqui. E peço para você deixar o seu like, que é sempre muito, 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 muito importante. Grande abraço e até a próxima.